O ano que vem, pronto para enfrentar essa eleição da Prefeitura de Feira de Santana? Olha, se você perguntar a mim, se eu quero ser prefeito de Feira, desde pequenininho, não vou mentir, é uma coisa que está dentro de mim, não pelo fato de ter o cargo, aquela coisa da liturgia do cargo, mas não é bem isso, do poder, sabe? É muito mais da realização, do envolvimento da minha história com a cidade, com a minha família, com as coisas todas que eu vivi. Outro dia encontrei Coronel Longuinhos, que daqui de Salvador, me disseram até que foi no aniversário dele semana passada. Eu pensei até que se desse tempo eu iria lá, através do meu amigo Baú, que é o Coronel Cláudio. Perfeito. Mas aí, quando eu era criança, Longuinhos ele era comandante de Feira de Santana, e por uma coisa ou por outra, os meninos quebraram nós meninos quebramos lá um sanitário e tivemos suspenso um jogo de bola no batalhão. E quando eu vi aquele aperto, eu chamei o Coronel Longuinhos e disse a ele que nós vamos fazer uma proposta, vamos fazer uma associação de crianças que frequentarão o batalhão e terão uma carteira e um controle na entrada e na saída, para que a gente não perca de vista agora o controle de quem entra e quem sai, porque nós acreditamos que não fomos nós que tivéssemos quebrado o vaso sanitário, alguma coisa quebrada, não me lembro bem o que foi. Mas o fato é que tinha sido alguém de nós mesmos. Acho que naquela época eu fiz aquilo era para a gente conseguir organizar e mostrar aos companheiros que era preciso ter uma organização e já era uma articulação, uma responsabilidade. De articular. E aí, isso com 9, 10 anos de idade. Daí em diante, eu acho que a gente vai, sem querer, vai se envolvendo com as coisas por instinto e vai que de repente eu virei deputado, virei advogado, formei advogado na advocacia, formei direito na UFBA e me envolvi com tudo que você pensar em movimento estudantil. Aí eu, quando acabou, eu falei, bom, agora eu vou cuidar de minha vida profissional. Quem disse? 2 anos depois, não era isso que me fazia, essa coisa da vibração da vida, né? Então, a coisa da feira é a vibração da vida, assim, de participar da história da cidade. Não faço disso uma coisa maniqueísta, tem que ser, essa coisa, não é isso. Eu não estou candidato, não sou candidato ainda pelo PT, não sou nem pré-candidato, mas é melhor. Mas tenho as pretensões todas de, se lá na frente as coisas que estão sendo formuladas, se forem elaboradas, no sentido de que eu possa traduzir as expectativas de um enfrentamento de modelo, eu quero fazer esse embate. Hoje, se você perguntar a mim o que é que eu penso para a cidade, eu penso um governo estadual atuante e que possa realmente fazer, não só na Bahia, mas especialmente em Feira, porque eu digo especialmente porque puxo para o meu lado mesmo, né? Mas para a Bahia e para a Feira de Santana, um governo que possa realmente traduzir as expectativas de nossa gente. Então, hoje, se perguntarem a mim, todo dia me perguntam isso, você é candidato, não sei o quê, Sérgio, Cobé, e pá, e isso, e fulano, e batendo. Eu digo todos os dias, está na hora do encargo. A discussão do cargo é lá na frente. Se não tiver o encargo bem cumprido, não adianta estar discutindo o cargo. Uma coisa que Lula já ensinou a todos nós, acabou o político de cima para baixo. O político vai para a base, vai para o corpo a corpo, e vai para a construção, e vai fazer com que as pessoas vivam realidades diferentes e confiem nessa formulação da política. E aí entra um ou outro e alguns políticos nesse processo, né? Ou então não vai. Então quem pensar que vai construir de cima para baixo, porque isso, porque aquilo, porque tem formulações de laboratório, de gabinetes, de partidos, de anexações e aquela coisa toda, não é. Eu acho que isso é uma parte importante da política, mas eu vejo que a parte mais significativa da política hoje é do próprio político e do partido político mostrar credibilização no processo político para ser gestor das esperanças que são depositadas nele. E isso só é feito com a presença, não vem mais de cima para baixo, cada dia mais eu vejo isso. Se vocês lembrarem, o que a mídia fez com Lula e não conseguiu deter, né, o avanço de Lula, que foi, por mais uma vez, eleito com uma votação extraordinária e com a confiança extraordinária do povo brasileiro, demonstra claramente que o trabalho é muito mais de fazer com que o encargo seja bem cumprido e que o político apareça nesse processo construindo essa realidade. Aí eu acho que se as coisas forem por aí, lá na frente dá para pensar numa candidatura a prefeito. Por enquanto eu quero pensar no encargo e que não é pouco. Perfeito, mas é preciso não esquecer que o encargo
A execução do encargo acaba construindo essa expectativa concreta. Humberto, se você perguntar a mim agora, o que está sendo mais maravilhoso nesse processo todo de ser governo é aprender a fazer as coisas, a construir as coisas. Porque a gente antes não sabia como é que as coisas funcionavam na construção. Por mais que dissesse que queria isso, que queria aquilo, a gente talvez não tivesse tanta noção da dificuldade, não tivesse tanta noção da serenidade que é necessária em alguns momentos, né? Não tivesse tanta noção da respiração que você tem que ter para certos momentos. Então eu acho que esse aprendizado, ou amanhã, ou sendo prefeito, ou buscando ser deputado novamente, sabe, ou saindo da política como for, em qualquer hipótese, esse aprendizado, ele é importantíssimo para a vida de qualquer um. Então, nesse momento, o que eu acho muito bom no fato de ser governo é estar vibrando com as dificuldades e com as possibilidades. Porque ninguém pensa que você enfrenta dificuldades sem vibração, não. Você tem que vibrar no sentido de estar vivo e estar dentro dela, modificando. Porque senão eu acabar com essa imagem que a opinião pública acaba construindo, de que quem é oposição é oposição, quem é governo e que a oposição não sabe ser governo. Não, isso tem muito cacuete. Verdade. Um e outro tem muito cacuete. Hoje eu vejo assim, de vez em quando eu vejo na Assembleia, a turma do DEM cheia de cacuete para poder ser oposição, e a gente às vezes vê que eles perdem um tom, forçam algumas coisas, mas que a gente não fazia aquilo, né? Porque tem uma coisa, se você pegar um tema e forçar muito, você acaba descredibilizando o tema, e às vezes a gente vê que eles é um cacuete de ser governo, né? E aí às vezes tem um exagero aqui, outro colar. A gente também, sendo governo, também tem às vezes algumas situações que a gente está convivendo agora. E são 16 anos, na verdade, de distância, tanto da gente como deles, de ser governo e ser oposição. Então isso cria algumas dificuldades momentâneas, principalmente nesse começo de processo que nós estamos vivendo. Esse segundo semestre, eu acho que as coisas estão mais assentadas, estão mais formuladas, cada um sabendo o que é de cada qual, e acho que a gente vai ter um jogo, eu diria, com mais qualidade e com mais conteúdo, porque no primeiro semestre teve umas coisas assim que aconteceram que não deviam estar acontecendo, não. Boba da Bahia não merece. Perfeito. Porque eu tenho duas questões para tratar com o senhor, que é para mim, na minha visão, fundamental. O PAC com relação à feira. O presidente Lula teve aqui a semana passada. O que é que destinou para a feira, deputado? 153 milhões. Para quê? Para saneamento, para investimento em reconstrução da lagoa, em saneamento básico da Lagoa Grande, na bacia do Subaé, na bacia de Jacuípe, esgotamento sanitário. Nós vamos sair de 40% praticamente, 43% para 82% da cidade com esgotamento sanitário. Isso é um investimento extraordinário. Aliás, o presidente Lula com o PAC em Feira de Santana, ele demonstra uma visão da política muito generosa com as pessoas, porque muitas vezes o político ele é venerado porque faz uma ponte, ou porque faz uma praça. E ele é esquecido porque faz um esgoto, porque faz um saneamento. Quando, na verdade, e os índices de saúde estão mostrando isso na Bahia, que é o estado, entre os dois estados que tem mais índice de rinite, né? Onde mais se apresenta a rinite no Brasil. O Salvador é a segunda cidade que tem mais número de rinite. Na primeira é Salvador. E a segunda ou terceira, entre a segunda e a terceira está a Feira de Santana. Se eu não me engano, nacionalmente entre a segunda e a terceira. E aí você, quando tem um investimento em saneamento básico, é um investimento na saúde preventiva. É um investimento, esse sim é um investimento generoso com as pessoas. Claro. Então, se você perguntar a mim, o que é mais importante? Você fazer um saneamento numa rua, um calçamento, eu digo, é importante primeiro o saneamento. Né? Mas aí, se você perguntar pela coisa do que venderam esse tempo todo na política, muita gente vai dizer, não, faça o calçamento que é mais barato. Então, 153 milhões de investimento no saneamento básico, numa cidade do PFL, né? PFL não, do DEM, né? Uma cidade de oposição, mostra que nós temos uma república e nós estamos a cada dia aprimorando essa república. Nós não estamos olhando na hora de fazer o bem, é bom não olhar quem, porque longe da disputa política, porque antes tinha uma visão da política, e no Nordeste especialmente, de que o adversário era para viver, né, a pão e água, e o correligionário era aquela história de que para o adversário a rigorosidade para a lei, para
para o correligionário a facilidade da lei. E por aí varia também essa relação no que diz respeito ao atendimento institucional do governo federal hoje a todos os municípios. E Feira de Santana é um exemplo disso. Nós estamos a todo vapor em Feira de Santana, buscando parceria com o município e buscando abrir esses canais de negociação com o governo municipal de Feira, entendendo que maior do que nossas disputas são os interesses da população. Com o espírito republicano, tem sido, com esse espírito republicano, o senhor tem se conduzido como relator da CPI da EBAL, não? Exatamente. Eu tenho cada dia aprendido também muito, né? Porque ninguém se engane que você, quando vai participar de um processo desse, você tem um aprendizado grande, porque essa casa, Ulisses Guimarães, que é alguém assim, fulano é besta no Congresso, diz, olha, se fosse besta, não se elegia. E não estaria. Besta não se elege. Então, essa coisa da sapiência de um espaço como esse, é uma sapiência muito, muito rica em meandros, em análises, em inteligências, né? Então, tanto a CPI da EBAL como a presidência da Comissão de Justiça tem me mostrado muito assim, essa necessidade de estar atento a cada movimento que se faz na casa, a cada movimento que se faz no plenário, e pessoas de um preparo inigualável. Você tem deputados aqui de oposição muito preparados, de governo também muito preparados, mas eu digo de oposição porque o embate da gente acaba sendo muito com a oposição, e eu tenho aprendido muito com isso também. Deputado Zé Neto, foi um prazer muito grande tê-lo aqui no Assembleia Entrevista. Nós vamos voltar aqui para falar sobre a lei de organização judiciária, tá certo? Que deve tomar conta da cena política, pelo menos no nível do plenário, nessa virada do segundo semestre, do segundo período legislativo aqui na Assembleia. Mas, de qualquer forma, foi um prazer muito grande falar com o senhor. Humberto, o prazer é meu. E essa questão da lei de organização judiciária, eu acho importantíssimo que a gente entenda a dimensão de uma reformulação no Poder Judiciário a partir de um diálogo executado aqui nessa casa com os outros setores da sociedade e o próprio Poder Judiciário numa situação extremamente inovadora, se abrindo a esse debate, formulando suas questões, ouvindo também. Eu acho que nós estamos vivendo um momento muito rico com relação a essa integração de poderes, o Poder Executivo com o Poder Legislativo, com o Poder Judiciário, um grau de harmonia jamais visto, né? E de respeito também, de independência de cada um, no seu cada qual, né? E evidentemente que nós temos que nesse segundo semestre aproveitar desse momento mágico que vive a política baiana, né? Fazer com que isso seja realmente efetivado em uma construção da organização judiciária que possa modernizar a justiça, que possa trazer melhores condições de acesso para o povo baiano e fazer com que a gente tenha nesse poder, que tenha ação jurisdicional do Estado, que tenha um atendimento à sua clientela, que possa justificar uma modernização do Estado como um todo. Então, acho que esse debate vai ser importante, estou à sua disposição, e a cada dia tenho pesquisado, tenho lido mais sobre como tem sido esse processo nos outros estados do Brasil, para que a gente possa, juntamente com o relator, que é o companheiro Álvaro Gomes, que é o deputado Álvaro, prestar a esta casa um belo serviço. E aproveitar, antes de encerrar, dizer que tanto o deputado Roberto Muniz como o deputado Valdenor Pereira, Roberto Muniz pelo Bloco Independente, o deputado Valdenor Pereira pela maioria e o deputado Gildas Penedo, têm sido unânimes em dar todas as condições para que a Comissão de Justiça possa fazer a elaboração que necessita para que essa casa possa discutir a contento, bem como o próprio deputado Marcelo Nilo, que tem sido um parceiro e tanto na Comissão de Justiça na formulação desse debate. Muito obrigado por sua atenção, nós ficamos por aqui. Canal Assembleia, a TV da Casa do Povo.